Hoje em dia está no ar, no Dia da Mentira, dizendo muitas verdades para você. Estamos conectados com o mundo. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que a sexta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos com muita informação para você que está ligado, ligada na Record. A juíza Tatiane Moreira Lima, que foi atacada dentro de um fórum em São Paulo, você se lembra? Divulgou um depoimento em que agradece a solidariedade dos amigos e diz que vai continuar atuando nos tribunais. Graças a Deus, os danos físicos foram mínimos e os danos emocionais também. Não vou deixar que um maluco impeça que eu faça o meu trabalho, que eu exerça a minha função, um trabalho que eu amo tanto e que eu me dedico muito a essa causa da violência doméstica. Eu agradeço muito a todo o carinho, a todo o apoio que vocês têm dado e fico muito feliz que essa situação difícil que eu vivi possa se tornar algo bom e possa beneficiar toda a nossa carreira, porque expõe realmente um risco a que todos estamos sujeitos. Nossa atuação, ela precisa ser garantida realmente com maior segurança, melhores condições de trabalho para todos. Olha, ela disse aí que a atuação dos juízes precisa ser garantida com maior segurança. E essa ação que aconteceu na última quarta-feira mostra justamente a fragilidade da segurança em fóruns e em prédios do Ministério Público. Não houve expediente no fórum durante todo o dia. Audiências canceladas, entrega e retirada de documentação suspensa. Viagem perdida total, né? Apenas funcionários da administração e da empresa terceirizada de segurança puderam entrar. Eles avaliaram por horas o local por onde o agressor passou e as possíveis falhas na vigilância do prédio. Quero televisão aqui agora. Já pedimos, tá vindo, ó. Tá vindo. Tô sem arma, pô. Fica calmo. Durante 20 minutos, a juíza da Vara de Violência Doméstica, Tatiane Moreira de Lima, foi mantida refém. Tá filmado isso aí? Tá. Descontrolado, Alfredo José dos Santos ameaçava incendiar a mulher. Ele havia despejado um produto inflamável na juíza e segurava um isqueiro. O homem entrou correndo aqui pela saída do fórum, onde não há detector de metais. Um segurança chegou a atirar na direção do agressor, que conseguiu fugir, despejando gasolina pela escadaria do prédio. Ele ateou fogo e seguiu para a sala da juíza. Alfredo levava na mochila garrafas com gasolina e outros produtos inflamáveis. Ele tinha uma audiência marcada com a juíza no processo em que é réu por agredir a ex-mulher. Ele foi preso por tentativa de homicídio e uso de explosivos. A Vera é escrevente no fórum. Contou que o pânico foi generalizado e questionou a segurança no local. Realmente existe sim uma falta de segurança nos prédios. Este promotor já foi vítima de uma tentativa de ataque parecida. Um homem tentou invadir a sala dele com produtos inflamáveis. Dizia que ia queimá-lo vivo. Eu descobri que se tratava de um réu aqui de Guarulhos, inclusive. Já existia contra ele 2 processos por incêndio e estava me procurando por conta dessa questão de eu ter, em tese, colocado um amigo dele na cadeia. Rodrigo Melli diz que a segurança em fóruns e prédios do Ministério Público, em geral, é falha no país inteiro. Em Guarulhos, por exemplo, onde ele sofreu a ameaça, o detector de metal não funciona há meses. Foi encontrado uma faca, um canivete, na plateia do plenário do júri. Isso porque, obviamente, essa pessoa conseguiu passar pela segurança. A Associação Paulista dos Magistrados fez uma manifestação em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, pedindo a criação de uma política nacional de segurança aos juízes. Infelizmente, o número de seguranças particulares, né, é uma empresa terceirizada, o número deles é insuficiente para controlar o acesso de pessoas aos fóruns. Nós precisamos de uma política nacional de segurança para o cidadão brasileiro de uma forma geral, né? Eu chamo a sua atenção agora para este caso que nós vamos mostrar para você. A apreensão de um vídeo durante uma operação de combate ao tráfico de drogas surpreendeu a polícia. As imagens mostram um garoto de 13 anos recebendo aulas de tiro.
A Polícia Civil cumpriu 17 mandados de prisão temporária e 22 de busca e apreensão em 6 cidades do litoral norte do Rio Grande do Sul. Pelo menos 8 pessoas foram presas suspeitas de 2 homicídios. Em um dos vídeos encontrados no celular de um dos suspeitos, aparece um menino, um garoto de 13 anos, aprendendo a atirar. A polícia acredita que ele estava sendo treinado pela quadrilha para atuar no tráfico. O líder do bando, Cristiano Soares da Silva, segue foragido. E a Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lava Jato. Policiais federais cumprem mandados de prisão e também de busca na Grande São Paulo. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Salsi Lima, que traz as informações pra gente. Bom dia para você, Salsi. Cadê a Salsi? Ela tá por aqui? Cadê ela? Bom, ela vai entrar aqui com a gente, nós vamos conversar com ela para saber ao vivo as informações de mais uma operação, mais uma etapa da Operação Lava Jato, direto lá no ABC Paulista. Salsi, é com você. Oi, César, bom dia a você, bom dia a todos que assistem Hoje em Dia. Olha, aqui em Santo André, no Grande ABC, foi preso um empresário, Ronan Maria Pinto. Ele que é dono do Diário do Grande ABC e também de empresas de transporte. Segundo o Ministério Público Federal, o empresário teria participação no esquema aí em que o amigo do ex-presidente Lula, José Carlos Bunlai, teria feito um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim, que teve, na verdade, o PT como destinatário. Esse empréstimo foi pago com recursos da Petrobras e parte do valor teria sido destinado ao empresário Ronan, cerca de 6 milhões de reais, por meio do PT daqui de Santo André. Além de Ronan, foi preso também o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi levado para depor por condução coercitiva. Ao todo, são 12 mandados judiciais. Voltamos ao estúdio de Hoje em Dia. César. Obrigado pelas informações, Salsi. Uma ótima sexta-feira para você. E a qualquer momento nós voltaremos trazendo mais informações sempre ao vivo. E a presidente Dilma tem até a próxima segunda-feira para apresentar a defesa do impeachment. Ontem, milhares de brasileiros foram às ruas defender o governo federal e também a democracia. Houve manifestações em 26 estados e também no Distrito Federal. Em Brasília, integrantes de movimentos sociais caminharam do estádio Mané Garrincha até o Congresso Nacional. Os manifestantes dizem que havia 80 mil pessoas, a polícia contabilizou 40 mil. A data foi escolhida para lembrar o golpe militar em 64. Em São Paulo, a concentração foi na Praça da Sé. Segundo a organização, 50 mil pessoas participaram. A Polícia Militar diz que foram 18 mil. No Rio de Janeiro, pessoas a favor do governo Dilma se concentraram no Largo da Carioca. Os organizadores estimaram que 70 mil pessoas estavam no local. A polícia não fez estimativas de público. Em Belo Horizonte, a concentração foi na Praça da Estação. Segundo a Polícia Militar, 10 mil manifestantes participaram do ato. Os organizadores dizem que havia 40 mil. Em Goiânia, segundo dados da organização, 15 mil pessoas passaram pela Praça Cívica durante o dia. A PM, no entanto, fala em apenas 300 manifestantes. Em Salvador, segundo a polícia, 12 mil pessoas protestaram nas ruas do centro. Os organizadores dizem que houve participação de 20 mil pessoas. Houve concentração também em outras cidades da Bahia. Em Porto Alegre, a manifestação aconteceu na esquina Democrática, no centro. A estimativa de público, de acordo com os organizadores, é de 20 mil pessoas e 8 mil segundo a polícia. Os manifestantes usavam bandeiras de apoio ao governo Dilma. E um protesto de taxistas contra o aplicativo Uber atrapalha o trânsito no Rio de Janeiro. Vamos ao vivo até a Cidade Maravilhosa conversar com a repórter Carla Chaves, que traz as informações. Carla, bom dia para você. Nas primeiras horas dessa manhã de sexta-feira, realmente a cidade do Rio de Janeiro parou. Como é que está a situação neste momento?
Bom dia, César. Bom dia a todos. A situação é de caos. Agora há pouco, o Rio de Janeiro entrou em situação de alerta, que é o nível 2 de uma escala que vai até 3. O trânsito está realmente um nó. Isso porque os taxistas fazem essa manifestação nas principais avenidas da cidade, como Washington Luiz, Linha Vermelha, a Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro até São Paulo, e também nas estradas que dão acesso aos aeroportos. Inclusive, nós estamos em uma, é o Aterro do Flamengo, que neste momento está liberado, porque os taxistas acabaram de bloquear um pouco mais ali à frente. Então, aqui está livre porque os carros não conseguem acessar. Inclusive, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar ali que tem algumas pessoas caminhando com malas, porque elas estão descendo. Elas não conseguem chegar até o aeroporto, então estão descendo no meio do caminho e estão arrastando mala para não perder o voo. Inclusive, algumas empresas aéreas já anunciaram que vão fazer esta remarcação gratuitamente, porque sabem a situação que está acontecendo hoje na cidade. E esta manifestação toda que começou na madrugada é justamente contra o aplicativo Uber, que está aqui no Rio de Janeiro desde 2014. Os taxistas lutam há muito tempo pela proibição da circulação desses motoristas e agora eles resolveram fazer esta grande manifestação que já reúne mais de 12 mil taxistas. César. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima sexta-feira para você, para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro, que tem uma sexta-feira bastante complicada e tomara que tudo possa voltar ao normal o mais rápido possível. Ainda do Rio de Janeiro, o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, já está em casa depois de 19 dias de internação para um tratamento de câncer. Pezão teve alta ontem de manhã, saiu do hospital bem mais magro, como você vê, e acompanhado da família. Ele passou pela primeira fase da quimioterapia contra um câncer no sistema linfático. A próxima sessão deve ser daqui a 15 dias em atendimento ambulatorial. Ainda não há previsão de quando o governador retornará ao trabalho. 5 pessoas foram presas suspeitas de praticar arrastões em vagões de trens em São Paulo. A quadrilha foi flagrada por câmeras de segurança de uma das estações. Acompanhe. As imagens mostram quando o trem para na estação Francisco Morato, da linha 7 Rubi, na Grande São Paulo. 3 dos bandidos aparecem de boné. O quarto rapaz veste um capuz. Eles entram no vagão e é quando acontece o arrastão. Segundo testemunhas, os bandidos obrigaram os passageiros a entregar celulares e dinheiro. O grupo foi preso 3 dias depois do crime, na mesma estação de onde embarcaram para assaltar passageiros. Os suspeitos foram reconhecidos pelos seguranças da estação no meio dos outros passageiros. A polícia foi chamada e todos foram levados para a delegacia. Agora os investigadores querem saber se este mesmo grupo participou de um outro arrastão também esta semana. O segundo crime foi nesta quarta-feira na estação Jardim Romano, da linha 12 Safira. 3 bandidos, um deles armado, participaram do assalto. Os passageiros relataram o crime aos seguranças, mas se negaram a registrar queixa na polícia. As pessoas têm medo de fazer esse registro na polícia, essa que é a grande verdade, né? Veja só que absurdo! Ladrões invadiam casas com a maior tranquilidade na zona leste de São Paulo. Enquanto os moradores saíam para trabalhar, eles aproveitavam para fazer a limpa. São quase 9 horas da manhã. O homem estaciona o carro prata e finge fazer uma visita. Toca a campainha. Ele vai até o portão e volta para o carro várias vezes. Ele também percebe a câmera de segurança da casa vizinha, mas não se intimida. O homem entra no carro quando percebe movimentação na rua. Depois pega a ferramenta que será utilizada no crime. 2 minutos depois, a fechadura já está arrombada. Quando ele decide abrir o portão e entrar na casa, é surpreendido. O vizinho está na sacada e percebe a invasão. Ele então desiste e sai apressado do local. Eu achei estranho porque foi várias vezes seguida. Aí eu esperei um pouquinho, escutei um barulho do portão, subi para minha sacada para ver o que estava acontecendo, se eu conhecia alguma coisa. O vizinho que viu tudo também já foi assaltado. Ele reforçou a segurança com 4 câmeras. Uma delas fica dentro da sala. Quando não estão em casa, o sensor de presença fica ligado e tudo é acompanhado pelo celular. As fechaduras ainda foram reforçadas, um investimento de mais de R$3 mil. Em apenas 3 anos morando no bairro Vila Brasil, na Zona Leste, ele já pensa em mudar para um local mais seguro. Entraram aqui, levaram minhas TV, levaram algumas roupas do meu filho, então a gente fica preocupado, né? Só neste mês, outras 3 casas deste mesmo quarteirão
foram invadidas. Os bandidos agem sempre da mesma forma. Se certificam que não tem ninguém em casa tocando a campainha. E depois arrombam um local com muita facilidade. Aqui neste caso, ele arrancou com um alicate o miolo da fechadura. A família, com muito medo de mais uma invasão, passou uma corrente no portão e mudou de endereço. O meu irmão foi assaltado faz 15 dias, mas a gente nem abriu o boletim de ocorrência porque não resolve. Segundo as vítimas, falta policiamento na região. A onda de assaltos vem aumentando nos últimos 2 anos e até agora nenhum criminoso foi identificado. Olha, por falar em assalto, eu vou mostrar uma imagem agora para você com uma cena que você nunca, mas nunca deve sequer pensar em fazer. Porque um homem reagiu a um assalto na frente da casa dele e conseguiu escapar por milagre de pelo menos 5 tiros. Isso aconteceu no ABC em São Paulo, no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. E as câmeras de segurança registraram tudo. Parece cena de filme, veja. O morador havia acabado de parar a moto e antes de abrir o portão foi rendido pelos assaltantes. Eles chegaram a entrar na garagem. O dono da moto começou a lutar com os criminosos. Ainda de capacete, tentou correr. Veja que o bandido atirou pelas costas, mas não acertou a vítima. O rapaz ainda voltou e, enquanto desviava dos tiros, jogou o capacete no ladrão. O outro bandido tentou sair com a moto e foi impedido pela vítima. Em seguida, os criminosos saíram correndo. O crime foi nesta rua do bairro Vila Nova Antunes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os 2 assaltantes que aparecem nas imagens ainda não foram presos. Eles fugiram em um carro prata que estava parado na rua de cima e deixaram para trás moradores apavorados com a violência. Você abre o portão, a pessoa entra com moto para roubar você. Não sabe mais o que faz aqui. É todo dia. Essas imagens mostram 2 homens em uma moto passando pela rua. Os moradores suspeitam que eles eram assaltantes. Já fui vítima já 2 vezes. Uma vez entraram em casa e limparam, levaram prejuízo aí de 18 mil reais. E depois de 5 meses me abordaram, levaram meu carro também. O roubo do carro também foi gravado pelas câmeras. O ladrão aproveitou o portão aberto e surpreendeu os moradores. Em poucos segundos, ele saiu dirigindo o carro. O bandido ainda teve dificuldade para manobrar, mas conseguiu fugir. O veículo foi recuperado 40 minutos depois. Antes aqui era uma rua tão boa, a gente ficava aqui, ó, as crianças brincavam, corriam, era dia de verão, assim, a gente ficava até mais tarde na rua. Agora a gente não fica mais, porque diariamente é assalto. O medo dos moradores é que ações violentas como a tentativa de roubo da moto se repitam. Eles sabem que não há como garantir que na próxima a vítima que desviou dos tiros tenha a mesma sorte. Olha, na verdade é uma situação insustentável, né? Se você já não foi vítima de assalto, certamente você conhece um amigo, um familiar ou um colega de trabalho que já passou por uma situação como essa. É impressionante. Agora, esse cidadão aí pensou que ele era o Superman, né? Porque você acha que você é imortal, que nada vai acontecer com você. É impressionante, ele foi totalmente irresponsável e por sorte, pura sorte, por milagre, eu diria, o bandido criminoso errou todos os 5 tiros que disparou contra ele. Ele foi muito corajoso, mas audacioso, mas ao mesmo tempo irresponsável. E uma denúncia sobre produção de documentos automotivos, ou seja, documentos de automóveis falsos, levou a polícia a um esquema de importação ilegal de carros. 2 pessoas foram presas e 6 carros foram apreendidos. Acompanhe. A polícia foi até Araçariguama, no interior de São Paulo, para conferir uma denúncia sobre produção de documentos automotivos falsos. E acabou encontrando um galpão repleto de carros. O dono se passava por colecionador, mas os policiais descobriram que isso era só fachada. 6 veículos de origem de estrangeiros que estão irregularmente no país. Os 6 carros foram colocados em cima de guinchos e trazidos para a sede do DEIC em São Paulo. Um deles, um modelo clássico, mais antigo. Os outros 5, esportivos. Alguns, segundo a polícia, avaliados em 400 mil reais. De acordo com a polícia, os carros foram comprados nos Estados Unidos e depois transportados de navio até o Uruguai. De lá, eles seguiram em contêineres para o Paraguai, onde documentos falsos foram produzidos para que os veículos atravessassem a fronteira sem nenhum problema. Esses veículos
E isso que nós estamos investigando, dando prosseguimento para quantos outros veículos ele não acabou comprando, vendendo e estão espalhados aí pelo estado, pelo país. 2 pessoas foram presas por contrabando, o homem que comprou os carros e o que fazia o transporte. A polícia agora vai investigar a situação dos outros veículos que ficaram no galpão. Alguns deles têm placas de Minas Gerais. Um homem de 53 anos foi preso, suspeito de sequestrar uma menina de 6 anos que brincava em frente de casa no Rio de Janeiro. Ele aparece de mãos dadas com a criança nas imagens gravadas por câmeras de segurança de uma rua. Apesar da prisão dele, a menina ainda não foi encontrada. Sem pistas e sem notícias, a família de Ana Carolina não sabe mais o que fazer. A menina de 6 anos brincava em frente à casa dos avós na zona norte do Rio, quando desapareceu. Todo mundo está ajudando, estão procurando, botando panfleto, espalhando em tudo. Os vizinhos estão juntos, todo mundo. O registro na polícia foi feito no mesmo dia do desaparecimento. A menina agora faz parte da estatística que só cresce no país. Cerca de 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. 15% desses menores não são encontrados. No Rio de Janeiro, esses números são mais animadores. Quase 3 mil crianças foram localizadas nos últimos 20 anos. O resultado faz parte do trabalho de uma fundação que procura por esses menores. Foi nesse escritório que eles criaram um cadastro completo com dados da família dos desaparecidos. Aqui, eles também incentivam os pais a procurar a polícia e registrar o boletim de ocorrência. Ferramentas que ajudam na localização de mais crianças. Fundamental nesses casos é a família procurar a polícia sem esperar 24 horas. E a Fundação faz outro alerta: brigas em casa são a maior causa dos desaparecimentos. 76% desses jovens, dessas crianças, saíram por conflitos familiares, problemas dentro de casa e quiseram ir embora. A esperança é o que mantém a família e os amigos da pequena Ana Carolina. Eu quero a minha sobrinha de volta, ela vai aparecer. Tomara que ela seja encontrada. E passa bem a criança de 2 anos que foi encontrada com moradores de rua no centro de Belo Horizonte. Ela está com os avós que vão pedir agora na justiça a guarda definitiva. De acordo com o conselho tutelar, a mãe teria deixado a menina na rua para consumir drogas. A menina, que tem cerca de 2 anos de idade, é esperta e falante. Estava à vontade na companhia militar. Aparentemente saudável, não demonstrava nenhum sinal de maus tratos. Embora ela estivesse suja, parece ser a sujeira normal de criança, de brincadeiras, né? Parece ser sim uma criança bem cuidada. Foi por meio de denúncia anônima que a polícia chegou até esta esquina no centro de Belo Horizonte e encontrou a criança dormindo. Comerciantes aqui da região, que preferiram não gravar entrevistas, contaram que a mãe da criança é vista com frequência em meio aos moradores de rua. Uma mulher que, sob efeito de álcool e drogas, se torna muito agressiva. A menina, que vive com os avós paternos, teria sido trazida ao local durante a noite. Sensibilizados, os policiais levaram a criança a uma lanchonete, onde ela recebeu alimentação e carinho. A criança vai ser entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. Assim que a mãe da criança for localizada, ela deverá responder por abandono de incapaz. E uma pesquisa revela que 3 em cada 10 profissionais de enfermagem já sofreram algum tipo de agressão no trabalho. Acompanhe. A falta ou demora no atendimento é a principal causa de violência contra enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em São Paulo. A agressão, tanto verbal quanto física, no local de trabalho, agride 31% dos profissionais, segundo uma pesquisa do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Os enfermeiros são alvos mais frequentes de violência, seguidos de auxiliares de enfermagem e técnicos. O principal agressor é o próprio paciente ou seus acompanhantes. Ao todo, 2.000 pessoas foram ouvidas no estudo. Os Conselhos de Medicina e Enfermagem lançaram a campanha Violência Não Resolve, em defesa dos profissionais de saúde. As entidades dizem que os médicos e enfermeiros não têm condições de atender a todos os pacientes por falta de estrutura nos postos e hospitais.
É uma pena realmente, porque na maioria das vezes esses profissionais não têm culpa, não é, do péssimo atendimento que nós temos nos hospitais, de uma forma geral, nos postos de saúde em todo o país. Entra em vigor hoje o aumento de até 12,5% nos remédios. A explicação para um reajuste acima da inflação é a alta do dólar e também do custo da energia. A partir de hoje, os remédios estão mais caros. O reajuste autorizado pelo Ministério da Saúde é de até 12,5%, bem acima da inflação, que foi de 10,6% no ano passado. Culpa, segundo o governo, das altas do dólar e da energia. Um abuso. Porque o salário está ali, né? E a pessoa não tem dinheiro para poder comprar os remédios, entendeu? Horrível para todos nós. Pesa muito. Imagina para a dona Clotilde, que todo mês deixa pelo menos R$450 na farmácia. A metade do meu salário vai quase nisso aí, nos remédios, né? Com o aumento no preço dos medicamentos, ela vai passar a gastar R$504. A gente tem que se virar mesmo, né? Pedir ajuda para os filhos, né? Alguma coisa assim, para ver se conseguir alguma coisa, né? E um dia antes do aumento, o consumidor reagiu. Nesta farmácia em São Paulo, as filas estão enormes e um movimento fora do comum. Quem pode tem levado para casa mais do que precisa, só para tentar economizar lá na frente. Resolvi repor um pouquinho os estoques, eu sei que o tempo já vai mudar, né? Lá em casa a gente tem alergia, tem bronquite, tem rinite. Então, já sabendo dessa situação, a ideia é vir na farmácia e repor um pouquinho para garantir o preço da ocasião, né? Eu ia vir amanhã. Aí quando eu vi que ia aumentar, eu falei, então eu vou hoje. O vice-presidente desta rede de farmácias diz que toda vez que tem algum reajuste, a procura por medicamentos sobe, inclusive nas compras online. Pela internet nós tivemos a captação de mais de 23 mil pedidos, que geralmente no final do mês é uma média de 15, 16 mil. Então, quer dizer, as pessoas estão correndo para poder tentar economizar um pouco no cuidado com a sua saúde. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. A Sônia tem se desdobrado para comprar o que precisa. E olha que ela ainda nem sentiu no bolso o aumento. Se você olhar, a lista é grande, mas só uma caixa. Mas vai ser só para aquele remédio. Olha, quem mais sofre com isso são os idosos, né? Sem dúvida nenhuma, os aposentados e as pessoas que fazem uso de remédios de uso contínuo, né? Porque sofrem com isso todos os meses. Agora, o Brasil é um dos países onde nós temos os remédios mais caros do mundo. Por quê? Eu não sei, deve ser por causa dos impostos, tem algum mistério nisso tudo. Porque eu vou contar uma experiência pessoal. Certa vez eu paguei aqui, num remédio que eu precisei, de um antibiótico, R$180. E aí, de férias, fora do Brasil, paguei o mesmo remédio, do mesmo laboratório, a mesma embalagem, o equivalente a R$6. Quer dizer, como é que pode? É verdade, eu paguei fora do Brasil R$6 e aqui R$180 no mesmo medicamento. Tem algum mistério envolvido nisso tudo, né? A gente não sabe o que é, mas que tem. Ou lá fora eles subsidiam o preço dos medicamentos, ou aqui os impostos estão altos demais. Uma mulher de 56 anos morreu durante uma cirurgia plástica na pálpebra. Segundo a equipe médica, a mulher teve uma parada cardíaca após receber a anestesia. A notícia da morte de Maria Conceição Costa, de 56 anos, não fazia sentido. Essa é a realidade. Entrou bem e saiu, não saiu. Saiu no camburão. Maria Conceição apresentou problemas logo depois que recebeu a sedação. Teve inchaço e uma parada respiratória. A equipe médica, de acordo com a clínica, formada por 2 anestesistas e 2 cirurgiões plásticos, realizou todos os procedimentos necessários e, inclusive, acionou o Corpo de Bombeiros e uma unidade de UTI móvel. Mas Maria Conceição não resistiu. O caso está sendo investigado pela 10ª Delegacia de Polícia, que vai aguardar o laudo do IML com a verdadeira causa da morte. Ainda de acordo com a clínica, a paciente realizou todos os exames pré-operatórios que não indicaram qualquer problema. Maria Conceição era aposentada e tinha 3 filhas.
O Ministério da Saúde lançou em todo o país a campanha deste ano da vacinação contra o HPV. Meninas de 9 a 13 anos devem ser imunizadas. A imunização, que é oferecida de modo permanente na rede pública, protege contra 4 subtipos do vírus do HPV e tem 98% de eficácia. São 2 doses com um intervalo ideal de 6 meses entre as aplicações. Quem tomou a primeira dose, mas já passou dos 13 anos, também pode procurar um posto de vacinação. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. O vírus HPV é transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosa de pessoas infectadas. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 pessoas com vida sexual ativa tiveram contato com o HPV em algum momento. E uma menina de 8 anos morreu com suspeita de gripe. Ela havia sido diagnosticada com o vírus influenza B, menos comum que o da gripe H1N1. Pais e alunos da escola onde a menina estudava estão preocupados. A morte da criança foi repentina. A gente está arrasado. Estava na sala da minha filha, hoje não teve aula, ficamos em luto, né? Eu carrego sempre o álcool em gel, né, no carro. Manuela tinha 8 anos. Era aluna da 3ª série do ensino fundamental deste colégio, na zona oeste de São Paulo. A suspeita é de que ela tenha morrido em decorrência de complicações de uma gripe. Pessoas próximas à família contaram que a criança teve os sintomas da gripe, foi levada ao hospital, chegou a tomar Tamiflu, mas piorou rapidamente. A escola confirmou a morte da aluna, mas afirmou que aguarda o resultado dos exames para saber a causa. As aulas da classe em que Manuela estudava foram suspensas. Tomou o Tamiflu, voltou para casa, começou a ter uma tontura, se queixou de tontura, deitou, desmaiou. Os pais chamaram logo socorro, mas infelizmente os médicos não conseguiram reanimá-la. Durante a tarde, o pai da menina, Tiago Ferro, lamentou a morte da filha e esclareceu que em exame feito ontem foi constatado que ela tinha gripe B e não H1N1. Os sintomas da gripe B provocado pelo vírus influenza B são normalmente os mesmos da gripe A ou H1N1: febre, tosse, dor muscular e dor de cabeça. Só que o H1N1 é um pouco mais agressivo do que o influenza B. Ele pode proporcionar algumas alterações que podem ser mais complicadores e, com isso, também ter uns desfechos mais desfavoráveis. As vacinas protegem contra os 2 tipos da gripe, mas estão em falta nas clínicas particulares e só começarão a ser distribuídas na rede pública no próximo dia 11. Só neste ano, no estado de São Paulo, 42 pessoas morreram em decorrência de gripe, sendo que 38 tiveram como causa o H1N1. Imagine os pais perderem uma filha de 8 anos por causa de uma gripe. A Organização Mundial da Saúde anunciou que pesquisadores já estão convencidos da relação do Zika vírus com a microcefalia e também a síndrome de Guillain-Barré. A informação foi divulgada em Genebra, na Suíça, durante a atualização semanal sobre os números do vírus. A relação do vírus Zika com a microcefalia em recém-nascidos e a síndrome de Guillain-Barré, problema neurológico que pode provocar a paralisia dos músculos e a morte, passou a ser um consenso entre pesquisadores da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, os casos de microcefalia no país seguem numa crescente. Já são 6.776 notificações. Destas, 944 foram confirmadas. Já os casos de Guillain-Barré chegam a 2.029 atendimentos. Pela primeira vez, cientistas conseguiram determinar a estrutura do Zika, que é parecida com a da dengue e da febre amarela, mas com algumas diferenças que podem indicar o caminho para o desenvolvimento de um tratamento. Essa estrutura diferente parece que faz com que o vírus tenha um maior neurotropismo, maior ação no sistema nervoso. Com essa descoberta, vacinas e tratamento podem ser mais fáceis. Vai facilitar.
E um pote de plástico foi usado no atendimento de um bebê com suspeita de gripe H1N1. As fotos mostram o pote improvisado para ajudar na respiração do bebê de apenas um mês. A unidade de pronto atendimento fica em Natal e não tinha um respirador e nem vagas na UTI. A médica cortou o pote e usou no bebê até que o aparelho de ventilação fosse desocupado e a criança entubada. O secretário municipal de saúde informou que a atitude da médica não é recomendada, mas foi necessária para salvar a criança. E este é o retrato da saúde no Brasil. Felizmente, nós temos profissionais como essa médica que ainda tem criatividade e principalmente atitude na tentativa de salvar a vida dos pacientes. Pacientes que participaram daquele mutirão de cirurgias da catarata em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, estão evidentemente revoltados. Isso porque foi divulgado o laudo que apontou falha na esterilização dos instrumentos. 22 pessoas perderam a visão de um olho e uma delas faleceu. Dificuldades para caminhar, pegar algo dentro de casa e até servir uma simples xícara de café. Essa é a rotina que Dona Maria Helena passou a enfrentar desde que perdeu a visão do olho esquerdo. Nem trabalhar fora ela pode mais. Eu gostava de trabalhar, né? E agora não vou mais. Dona Maria Helena foi uma das vítimas do mutirão da catarata, realizado no final de janeiro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os pacientes foram infectados por uma bactéria, a Pseudomonas, que afeta o olho e causa perda da visão. O que era esperança para o seu Francisco, de 70 anos, virou um pesadelo. Agora, ele só enxerga 10% com o olho que não foi operado. Eu enxergo pouca coisa, né? Só que desse aqui eu não vou fazer, não. Uma sindicância realizada pela Prefeitura de São Bernardo do Campo concluiu que a bactéria só se espalhou entre os pacientes porque a equipe médica do mutirão cometeu várias falhas. A principal delas foi ter reaproveitado o material cirúrgico de um paciente para o outro sem ter feito a correta esterilização do equipamento. Este oftalmologista mostra a maneira correta de abrir o kit para não comprometer a higiene do equipamento e afirma que não é tão simples uma nova esterilização do material como foi feito no mutirão. O que estão colocando é exatamente isso aqui. Esse material aqui, ó, que é o material mais complicado, é onde potencialmente ocorreu a inflamação. O laudo afirma ainda que a equipe médica cometeu várias outras falhas durante o processo. Entre elas, a não higienização das mãos e a falta de troca dos aventais cirúrgicos. Essa aqui é uma fita de identificação e essa fita aqui é uma fita que identifica que esse campo todo fez o ciclo. A equipe era comandada pelo oftalmologista Paulo Baração. Ele disse à polícia que usou instrumentos próprios que foram esterilizados no dia anterior em um hospital de São Bernardo. O caso será encaminhado ao Ministério Público, Polícia Civil e Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem, que vão apurar a responsabilidade. Enquanto isso, Dona Maria Helena será obrigada a se adaptar a uma nova maneira de ver a vida. A pessoa perder a vista, como que ela se sente, né? É uma situação revoltante mesmo. E assim como foi uma cirurgia coletiva, na minha modesta opinião, os familiares deveriam se unir e mover uma ação judicial coletiva também. E agora eu chamo a sua atenção para este exemplo. Veja só, uma simples limonada, mas muito especial, criada por uma menina de apenas 11 anos, será vendida em mais de 50 supermercados de uma rede norte-americana. Acompanhe. Micaela Ulmer ficou famosa ao ganhar um concurso de TV e levar o prêmio de $60 mil para alavancar o seu negócio, limonada caseira. A garotinha já até jantou na Casa Branca com o presidente Barack Obama e em breve deve viajar até a África do Sul para um encontro de mulheres empreendedoras. A receita da limonada que faz tanto sucesso veio do livro de receitas da avó de Micaela. Originalmente, a bebida era feita com semente de linho, mas a menina teve uma ideia que fez toda a diferença. Quando pensava em como melhorar a receita, a garota do Texas se lembrou de uma picada de abelha que levou quando tinha apenas 4 anos.
A partir daí, foi pesquisar sobre os insetos e descobriu que eles estavam em extinção, o que poderia comprometer todo o equilíbrio do planeta. Afinal, as abelhas polinizam cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos. Ao invés de açúcar, a limonada de Makayla passou a ser adoçada com mel. E a empreendedora virou também uma ativista pela sobrevivência dos insetos. Uma boa parte dos lucros com as vendas da limonada vai para instituições que preservam as abelhas. Makayla acaba de fechar um acordo de $1 milhão para vender a limonada em mais de 50 supermercados. E afirma, cheia de orgulho, que para ela, o céu é o limite. Keep in my mind that the sky is the limit. Makayla, você é linda em todos os sentidos. Pensando em salvar o planeta, ainda vai ganhar nada mais, nada menos que $1 milhão para começar. E por falar em mel e abelhas, você teria coragem de criar esses insetos dentro de casa como se fossem bichos de estimação? Ah, sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque tem gente que está criando abelhas até em apartamento. Você não acredita? Dá uma olhada. Você teria coragem de ficar assim, diante de um enxame de abelhas? Não te assusta, Celso, isso? Não. A tranquilidade deste homem tem uma explicação. Estas abelhas aqui não têm ferrão. Celso dedica parte da vida às colmeias. Ele cria abelhas em casa. Se você imagina que esse criador de abelhas vive numa área rural, com mata, nada disso. Esse trabalho é feito dentro de um apartamento, aqui numa lavanderia, olha só. E se você quer saber se essas abelhas estão bem, basta olhar aqui na colmeia, cheinha de mel. Isso é mel puro. Elas não atrapalham ninguém, são super tranquilas. A janela é a ligação das abelhas com o mundo lá fora. E o Celso improvisou para que elas se sentissem bem à vontade. A minha noiva bolou esse esquema aqui com PVC. Esse adaptador aqui, isso é como se elas estivessem dentro de uma árvore e isso aqui fossem todos corredorizinhos dentro da árvore. As abelhas sem ferrão estão por toda parte, mas não prestamos muita atenção nelas. São nativas das Américas. Aqui no Brasil há mais de 300 espécies. Só no apartamento do Celso tem milhares de abelhas. Tem mesmo? Misericórdia! E como que é, mais ou menos? O Celso é gestor ambiental, pesquisa sobre abelhas há um tempão e quanto mais ele conhece, mais ele gosta. Em uma das caixas moram 5.000 abelhas da espécie jataí. São pequenas e muito comuns nas cidades grandes. Na caixa ao lado estão abelhas maiores da espécie mandaçaia. São mais robustas e estão em quantidade menor, 500. Todas buscam o próprio alimento. Você não vai ver uma abelha sem ferrão indo em um lugar que tenha açúcar, lixo. Elas se alimentam estritamente do néctar das flores e do pólen. Este outro criador explica. As abelhas são conhecidas pela produção de mel. Mas essa não é a principal função delas. O mais importante que elas fazem para a gente é polinização. Entre 70% e 75% de tudo que nós consumimos como seres humanos é proveniente diretamente do trabalho de polinização por abelhas. Polinizar é levar o pólen de uma flor para outra. É isso que permite a reprodução não só de um jardim, mas de florestas inteiras. Quanto mais abelha, mais árvore. Quanto mais árvores, mais abelha. E nós não queremos ter mais árvores, mais verde, né? Então, mais abelhas, melhor. O problema é que as abelhas estão desaparecendo. Em 2011, a Organização das Nações Unidas emitiu um alerta sobre as consequências que o sumiço das abelhas pode causar. Mas afinal, o que ameaça as nossas abelhas? Principalmente pelo uso de defensivos agrícolas, né, de agrotóxicos. Então as cidades acabam se tornando refúgios para essas abelhas. As abelhas mais conhecidas são estas amarelas e pretas, com um ferrão atrás. Elas são de origem europeia. Foram trazidas para o Brasil para serem produtoras de mel.
Uma ferroada delas dói muito. Várias ferroadas podem até matar. Já as abelhas sem ferrão nasceram aqui. Muitas vezes elas são confundidas com outros insetos. Primeiro dia que eu passei em frente, eu vi um monte de mosquitinho. Eu achei. Aí eu fiquei meio assustada. Eu falei, Margarida, tá cheio de mosquito aqui. Ela falou, não é mosquito. Aí ela me explicou, eu entendi. A vizinha, a dona Margarida, conhece bem os dois lados. É que o marido dela era apicultor. Tinha criação de abelhas com ferrão, as que produzem mel em grande escala. O filho Flávio é gestor ambiental e mantém uma vasta criação de abelhas sem ferrão, sabe onde? No quintal de casa. Em 2012 comecei a me interessar por abelhas sem ferrão, que você não precisa usar roupa, aquela roupa de proteção para mexer nelas. Eu resolvi começar a estudar sobre o assunto, então nada melhor do que você tendo a própria abelha na sua casa. As abelhas do Flávio produzem uma quantidade menor de mel, mas em compensação... As abelhas sem ferrão, por elas serem especializadas em flora nativa, elas fazem um mel de melhor qualidade, com mais nutrientes. As abelhas moram nestas caixas, na parte dos fundos da casa. Mas com tantas colmeias, já estão migrando para a garagem. É isso porque o Flávio está sempre pronto a aumentar a coleção. Todo ano, pelo menos, elas vão enxamear e daqui vai sair uma princesa e algumas abelhas para fazer um novo ninho em algum lugar aqui perto. Mesmo com tantas abelhas, ele ainda não precisa ter licença para criar estes insetos. Até 49 enxames eu não preciso ter autorização de IBAMA. A partir de 50 enxames eu preciso ter autorização de IBAMA para ter essas abelhas. A ideia destes criadores é transformar as abelhas no novo bichinho de estimação dos moradores das metrópoles. Para isso, lançam campanhas de adoção. Se criar abelhas dentro de um apartamento pode parecer assim inusitado, imagine fazer a entrega de uma colmeia. Pois é, há dezenas de pessoas numa lista de espera que aguardam para ter um enxame de abelhas em casa. E o Celso, que faz parte de uma ONG que protege as abelhas sem ferrão, vai fazer uma dessas entregas hoje. Chegamos ao endereço. O senhor tem ideia do que esse moço aqui veio entregar hoje aqui no prédio? Não tenho. Não? Seu José, hoje o Celso veio entregar aqui para o Rafael, que é morador, um enxame de abelhas. E olha aí o novo dono do enxame, todo feliz. Os enxames doados são resultados de resgate ou captura. Cabe a organizações como a do Gerson proteger as colmeias que estão em perigo. No início do projeto, as pessoas tinham muito mais medo, então nos chamavam para resgatar e não queria ficar com enxame. Com o passar do tempo, a gente percebeu o quê? Que as pessoas que nos chamavam queriam só ajuda para tirar do muro que ia ser derrubado, para a árvore que ia ser derrubada, mas já quer ficar com enxame. Um trabalho de paciência, mas que a cada colmeia constrói um mundo melhor. E gente apaixonada, como o Celso. O animal mais importante do mundo não é cachorro, não é gato, não é vaca, são as abelhas. Muito legal. Vamos saber da nossa doutora pet especialista em todo tipo de animal, a nossa abelha rainha Ana Hickman. O que você achou dessa história? Você teria coragem, Aninha? Olha, eu fiquei bem impressionada com essa história. Você sabe que até me animei? Achei ótimo. Eu já encontrei na minha casa dessa abelhinha pequenininha, dessa jataí, mas não sabia que eram tão importantes assim. E você, Renatinha? Não, eu acho que é super importante para o meio ambiente a abelha rainha. Mas assim, eu acho que é preciso ter uma conversa muito legal com os vizinhos, né? Porque eu acho que muitos também não devem entender. Agora, César Filho, eu estava pensando, lembra da menininha norte-americana, Micaela? Sim. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar abelhas em casa, criar uma limonada brasileira com mel da abelha, vou preservar o meio ambiente e fazer um contrato milionário, o que você acha?
Eu acho ótimo, Renatinho. Inclusive, me chama para ser sócio dessa história, porque a gente vai ganhar $1 milhão. Já pensou? Fechado. Aliás, por falar nessas ideias das mulheres, né, você vê que com 11 anos, as mulheres estão literalmente dominando o mundo em todas as áreas. Foi-se a época em que os jogos eletrônicos faziam parte apenas do universo masculino, porque uma pesquisa mostra que mais da metade dos game maníacos é formada por mulheres. Confira agora na reportagem de Ana Paula Neves. Meu nome é Fabiana, tenho 21 anos, adoro jogar videogame, gosto muito, sou apaixonada. Mulheres e games, tudo a ver. Videogame pra mim é uma paixão, então me divirto, eu gosto, eu jogo bastante. O máximo que eu já joguei de horas assim, sem parar, sem desligar o videogame, acho que foi umas 14 horas seguidas. O perfil dos jogadores de videogame no Brasil agora é rosa, quer dizer, feminino. As mulheres são mais da metade do público vidrado em jogos eletrônicos. Buscam diversão, distração, sem mimimi. Por trás dessa guerreira das ruas virtuais está a Cristina Santos. Jogadora séria e pronta para encarar qualquer adversário. A Cris é muito conhecida no mundo dos games e muito respeitada também, porque ela já desbancou muitos homens num jogo de luta, né, Cris? Foi. No Super Street Fighter Arcade Edition, eu fui a primeira lugar no ranking mundial com a personagem Rose. Depois de chegar ao topo do sucesso, as brigas perderam a emoção. Cristina então mudou de estilo. Só joga se o game tiver uma causa nobre, digamos. Esse jogo, por exemplo, fala de um vírus que está devastando a humanidade. E os participantes são os responsáveis por encontrar a cura. Adivinhe o resultado da Cristina. Eu sou a mulher com o maior game score. Game score no Xbox, o que significa? É o maior número de conquistas. Cada jogo dá em torno de 1000 pontos, então eu tenho 268 mil. Por que as mulheres têm se interessado tanto por games? Você tem muitas questões que envolvem criatividade, raciocínio rápido, aprendizado de línguas, sociabilidade, e game está no meio de tudo, né? Por quê? Porque ele é uma ferramenta interativa maravilhosa. E é bom ver um homem reconhecer os nossos diferenciais. Brincadeirinha. A mulher, ela é multifuncional, né? Então, assim, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e o homem é extremamente focado, né? Então, assim, a mulher entrando nesse universo, ela também expande esse tipo de pensamento, né? A Raquel, que é vidrada em games, resume bem o que as mulheres buscam em jogos eletrônicos. Eu gosto de algo que, assim, engrandeça, entretenha e eu sinto, assim, meio que realizada. Do tipo, salvei o mundo, pronto, estou feliz. Mulheres também gostam de algo mais leve. Uma baguncinha boa, sabe? É hora de afastar o sofá. A turma de jogadoras que mostramos na reportagem está reunida para uma partida divertida. Um game de dança. Vence quem dançar igualzinho a moça do jogo. O equipamento faz um scanner de cada participante e consegue ler se as meninas estão acertando o passo. Vence quem for melhor no requebrado. Como a competição pode durar horas, nos despedimos com a certeza de que as mulheres estão dominando o mundo virtual também. Os games sempre foram focados para os homens. Ninguém pensou que as mulheres também são atraídas por isso. Hoje, com a rede social e tudo mais, as mulheres estão mostrando que também são interessadas, né? Então... E mandam bem? E mandam bem. É? Mandam bem. Mandam muito bem. Tem um outro vício também digital, que é o celular. O aparelho, para muita gente, quase que é uma extensão das próprias mãos. E os especialistas já identificaram essa síndrome, inclusive como obsessiva. É o medo de ficar de fora, sabe como é que é? Será que você já não tem isso e nem sabe? Acompanhe na reportagem.
olhares hipnotizados. Tudo por causa desse aparelhinho. Eu viajo com o celular, durmo com o celular. Até na hora para comer, eu tenho que estar mexendo. Redes sociais, aplicativos de mensagem. O celular é tudo isso e para muita gente é até mais. É um filho nosso que eu ainda não tive. Responda rápido. Quanto tempo você consegue ficar longe do celular sem acessar nenhuma rede social? Eu não consigo ficar longe de 1 minuto. Você tem aquela necessidade de saber tudo o que está acontecendo no mundo virtual? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é mexer no celular. Então, tome cuidado. Esse comportamento pode ser um vício e se tornar uma síndrome. Em inglês, essa obsessão ganhou o nome de FOMO, Fear of Missing Out, algo como medo de ficar de fora. É a necessidade de estar sempre conectado e saber tudo que os outros estão fazendo. As pessoas que têm esse problema podem ficar deprimidas diante da felicidade alheia e se sentir excluídas da roda de amigos. Para esse psicólogo, esse medo já se espalhou pelo planeta. Hoje, metade da população mundial tem acesso à internet. Então isso faz o quê? Com que no fundo, a tecnologia tenha entrado na vida da gente de uma maneira em que nunca se viu antes na história da humanidade. Segundo especialistas ingleses, 7 em cada 10 pessoas sofrem desse mal moderno. Os brasileiros não ficam para trás. Por aqui, a maioria das pessoas deixa o celular ao lado da cama. Checar as redes sociais é a primeira e a última atividade do dia. Mexo no celular, eu vejo as mensagens do dia anterior. A medicina explica essa necessidade de estar sempre online. Para se ter uma ideia, já ficou comprovado que se usarmos o celular por 8 minutos sem parar, o cérebro libera a dopamina, uma substância que produz a sensação de euforia e bem-estar. Cada vez que eu vou olhar para o meu celular, eu tenho surpresas, na maior parte das vezes, agradáveis, né? Então, meu cérebro, ele rapidamente aprende que este comportamento, ele vai me trazer a sensação de recompensa. O Brasil é o líder no tempo gasto em redes sociais. Logo atrás estão Filipinas, Tailândia, Colômbia e Peru. O Pedro não é de postar muita coisa nas redes sociais, nem de comentar fotos dos outros. Mas, apesar de não expor muito a vida na internet, ele faz questão de saber o que acontece no mundo virtual. Então, você acorda, por exemplo, a primeira coisa que você faz? Eu desligo o despertador. E depois? E vou olhar as notificações. Tudo que aconteceu na madrugada eu não vi, porque eu estava dormindo, eu vou ver naquela hora. E aí, na hora de dormir, como é que é também? Aí eu dou sempre uma última olhadinha. Mas ele acredita não ser um candidato a ter a FOMO, a síndrome do medo de ficar de fora. Medo não, mas é alguma coisa que eu devo tomar muito cuidado, que eu devo me policiar, porque pode sair do controle. Então você já está com eu tenho essa noção, sim. Mas como saber se o hábito já saiu do controle? O especialista explica. O excesso não está relacionado ao tempo em que a pessoa fica no aparelho, mas aos prejuízos que o uso acarreta na vida. A gente pode chamar, então, atribuir o nome de vício, de uma dependência, quando aquele comportamento se repete mais vezes do que você gostaria. O que isso quer dizer? Né? Bom, então eu me sinto obrigado a olhar no telefone, mesmo que ele não tenha tocado. O Pedro já criou alguns truques para ficar longe do celular. Bom, pelo menos quando está na moto. Eu deixo o telefone embaixo do banco da moto, porque o acesso é um pouquinho mais difícil, eu preciso descer da moto, abrir o banco para tirar, então... Porque se o telefone estiver na calça, no bolso da calça ou no bolso da jaqueta, eu vou pegar na hora que o sinal parar. E é um perigo no trânsito, inclusive de assalto. De segurança. Não é por causa de assalto ou para evitar acidentes, não. A necessidade de estar sempre conectado esconde outros perigos. O uso excessivo do celular pode causar ansiedade, depressão,
comprometimento da memória e da criatividade. Podem ocorrer problemas na visão e na coluna, sedentarismo e tendinite. Além disso, os estímulos visuais da luz dos celulares bloqueiam ou retardam a produção de melatonina, o hormônio que equilibra o sono. Já se discute de uma forma ampla o quanto que essa tecnologia está provocando mudança no cérebro humano. Então, imagine, enquanto estou conversando com você aqui, vibra no meu bolso, eu abro, meu WhatsApp, alguém me disse alguma coisa. Aí eu volto, então, a gente estava falando, opa, vibrou de novo, ou a minha rede social disse, aí coloco no bolso. Então, o que eu ia te dizer, opa, vibrou de novo. Então, essa alternância de operações, ela acaba criando um tipo de estresse no cérebro que começa a criar uma série de malefícios. Vai dizer que uma cena desse tipo nunca aconteceu com você antes? Mas será que precisa de tanto? A professora de etiqueta ensina como se comportar. O que não é de bom tom é o exagero, né? Então, você está em ambientes em que você está na presença de outras pessoas, elas são a prioridade. Acho que uma dica boa é você estar atento para o que as pessoas no seu entorno falam. Então, se alguém chegar para você e falar, você não acha que você pode desligar? E realmente respeitar. E se você quer algumas dicas para passar longe da falta de educação, os especialistas aconselham: desligue o celular para dormir. Isso evita interromper o seu tempo de descanso com alguma notificação do aparelho. Concentre-se. Se você tem que trabalhar ou estudar, bloqueie alguns aplicativos. Outra sugestão é estipular um tempo diário para as redes sociais. Guarde cerca de 15 minutos para cada uma. Fazer atividades físicas também ajuda. E por último, nunca perca os bons momentos da vida. Não troquemos, né, as experiências reais pelas experiências virtuais. Quanto mais eu habito num mundo paralelo, menor é a conexão que eu tenho com esse mundo real. Então a ideia é, use, mas use com moderação. Continuamos com a contagem regressiva. Faltam só 3 dias. Nesta segunda-feira, 20h30 da noite, estreia Os 10 Mandamentos, nova temporada. A novela que conquistou o Brasil está de volta e vai mostrar toda a dramatização com a peregrinação do povo hebreu em busca da Terra Prometida. Uma superprodução da Rede Record. Veja. O fim era só o começo. Depois de enfrentar a resistência do faraó, o exército egípcio e até o Mar Vermelho, Moisés agora tem a tarefa mais árdua de todas, a de conduzir milhares de pessoas rumo à Terra Prometida. Nós terminamos essa primeira temporada, né, com o bezerro de ouro, aquela situação toda de Moisés encontrar os idólatras. E a nova temporada começa um pouco além, a gente mostra mais ou menos o que aconteceu, mas vai adiante, né? E mostra a jornada de Moisés e do povo hebreu pelo deserto. Serão 40 anos de peregrinação até Canaã, uma travessia cheia de percalços. No Egito, o inimigo era declarado, o faraó. No deserto, os hebreus vão enfrentar povos desconhecidos que se sentirão ameaçados com a chegada dos forasteiros. Mas a maior batalha dos hebreus será contra eles mesmos, que agora vão ter que aprender a lidar com o desafio da liberdade. Acho que é o grande conflito do Moisés, agora administrar toda essa gente, né, os problemas internos ali do acampamento. Eles tinham um problema muito sério da opressão, da escravidão, mas eles já estavam acostumados com aquilo. Eles viveram muito tempo no deserto e por isso era difícil manter a fé. Na nova temporada, alguns personagens vão mostrar um lado mais humano e mais sombrio também. Novidades dessa história de libertação que ainda terá muitos capítulos pela frente. Friozinho na barriga de novo para a estreia, esperando as pessoas, aí a gente está ansioso também. Espero que elas curtam, né? A gente está fazendo para elas, com muito carinho. Os 10 Mandamentos, a nova temporada, começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril.
você não pode perder. Espalhem a notícia aos que acaso ainda não ouviram, porque Deus nos prometeu. E assim será. Eu não vejo a hora e com certeza segunda-feira, 8h30 da noite, tô grudadinha aqui na tela da Record, não perco por nada. Nós vamos voltar a falar da Operação Lava Jato. Policiais federais cumprem hoje mandados da 27ª fase, batizada de Carbono 14. Foram cumpridos 12 mandados judiciais. Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, e Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, foram presos temporariamente e devem ser encaminhados ao presídio em Curitiba. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi levado para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. O objetivo desta fase da Lava Jato é investigar a suspeita de lavagem de dinheiro que usaria recursos do Banco Chaim para pagar dívidas do Partido dos Trabalhadores. E foram condenadas as mulheres acusadas de esquartejar um motorista e espalhar as partes do corpo pela região central da cidade de São Paulo. O crime aconteceu há 2 anos. O motorista Álvaro Pedroso mantinha um relacionamento extraconjugal com Marlene Gomes, a autora do assassinato. A vítima foi cortada em 20 pedaços. As partes do corpo foram deixadas no bairro de Higienópolis e a cabeça na Praça da Sé. Marlene foi condenada a 19 anos e 10 meses de prisão. As outras 2 mulheres que ajudaram no esquartejamento e ocultação do corpo foram condenadas a 1 ano de prisão em regime aberto. Nós vamos continuar com todas as atualizações do noticiário para você nesta manhã de sexta-feira. Notícias importantes para você logo após o intervalo comercial. Hoje em dia, volta já. Até já.